E amém. Amém. Muito obrigada, pastor Túlio. Paz do Senhor, queridos e queridas. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez para juntos continuarmos nesse projeto Viver 2025. E eu fiquei muitíssimo feliz com esse tema, que é um tema não só para o ano de 2025, mas para toda a nossa vida e caminhada espiritual. Nós precisamos dessa palavra. Então, hoje nós, como o pastor já disse, nós estamos aí no 5º dia desse projeto e vamos apresentar os meses de setembro e outubro. Mas confiados, na fé que nós temos, que o nosso Deus ele é bondoso e misericordioso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E o nosso propósito é nós nos aprofundarmos no estudo, no conhecimento da palavra e, sobretudo, na prática da palavra de Deus em nós, para que, de fato, o mundo nos veja e possa glorificar o nome do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus hoje venha falar aos nossos corações, porque hoje nós vamos trazer uma rápida reflexão sobre a palavra como armadura espiritual e a palavra como semente. Então, que nós possamos aprender lições preciosas, que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar, falar aos nossos corações sobre o significado do poder da palavra de Deus e como semente, como a armadura de Deus para as nossas vidas. Te convido a ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler os trechos que foram destacados. O pastor nos passou Efésios 6:17. Eu quero ler rapidamente com você e vamos ler só esse versículo mesmo, conforme foi nos passado. E também 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 23 ao 25. Efésios 6:17 e 1 Pedro 1, 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 6:17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então pode colocar aí. Pode usar o capacete e a espada do Espírito e toda a armadura de Deus. 1 Pedro 1, 23 a 25. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém? Pode se assentar, meus queridos, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Eu vou inverter a ordem. A ordem que o pastor me passou era falar primeiro da palavra como armadura de Deus e depois dela como semente. Mas eu irei inverter aqui porque, ao preparar a palavra, o Senhor falou muito ao meu coração que essa deveria ser a ordem. Então, no texto de 1 Pedro, que é onde sua Bíblia deve estar aberta ainda, o apóstolo Paulo nos apresenta a palavra como semente. Quando eu e você recebemos do Senhor as boas novas do Evangelho, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio a este mundo para morrer por mim e por você e nos resgatar dos nossos pecados, nós fomos vivificados. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele nos ensina algumas lições preciosas quando ele faz essa analogia em relação à palavra de Deus como uma semente. Ela é uma semente e uma semente precisa ser plantada para que ela germine. Ao ouvirmos a palavra do Senhor, ao recebermos em nosso coração a palavra como semente, ela nos dá uma nova vida. Porque toda semente, ela vai germinar e gerar uma nova
vida. E assim é a palavra de Deus na minha e na sua vida. Nós nascemos de novo por meio desta palavra que germinou em nossos corações, conforme você pode ver depois aí em 1 Pedro, nos versículos 13 e 14. E essa vida, ela é uma vida para além dessa. Nós teremos uma nova vida para viver aqui nessa terra em Cristo, com Cristo e com os nossos irmãos, mas nós também teremos uma vida eterna, porque a palavra de Deus é uma semente, que é uma semente viva e eterna, conforme o apóstolo Pedro também vai nos dizer, nos versículos 23 e 25. Quando você ouve e lê esse capítulo, você entende que nós precisamos então ter um coração que é a terra fértil, para que essa palavra de fato germine, ela possa nascer, crescer e frutificar. E à medida que essa palavra, como semente, ela cria raízes nos nossos corações, ela nos santifica. Então a palavra como semente, ela gera nova vida em nossos corações. A vida que é uma vida vivida nessa terra, mas uma vida em Cristo, não mais para nós, mas para Cristo. E ela nos santifica, porque quando eu e você temos a palavra, e essa palavra, ela cresce em nossos corações e cria raízes profundas, ela nos leva a nos afastar do pecado, porque eu e você somos capacitados a obedecer a Deus, mediante o que Ele nos diz na sua palavra. Amém? Então nós somos santificados pela verdade da palavra de Deus. Nós somos santificados no nosso corpo, nós deixamos os pecados que nós praticamos com o nosso corpo, a nossa alma é transformada, então nós temos o fruto do Espírito Santo que nos muda, que nos capacita a amar, que nos capacita a estar em paz com Deus e com os nossos irmãos, a sermos alegres, independente de qual seja a circunstância, de sermos bons, como o Senhor é bom. Então a bondade, a benignidade, elas vão fluir em nosso coração, em nossa alma. E nosso espírito, ele terá comunhão e acesso livre a Deus por meio dessa santificação. Porque Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Aleluias. E essa palavra, ela também, à medida que essa palavra, que é a Bíblia, que são os mandamentos, que são os preceitos, que é a lei do Senhor, ela está em nós, ela nos torna frutíferos e nos dá crescimento espiritual. Então é impossível que quando a palavra de Deus realmente é semente na minha e na sua vida, e que ela cresce, e que ela vai tomando conta de nossas vidas, nós sejamos os mesmos. Nós seremos então frutíferos para que o nome de Jesus seja glorificado. E se você observar o que é que o apóstolo Pedro diz no final, ele diz que essa é a palavra que lhes foi anunciada. E aquele que é frutífero, ele tem uma vida espiritual que cresce gradativamente. E à medida que a palavra de Deus cresce dentro dele, ele tem nova comunhão com o Pai. E novas fases, e novos âmbitos, e novas dimensões dessa palavra são reveladas ao nosso espírito. Mas acima de tudo, nossas vidas, os nossos dons e os nossos talentos serão para glorificar o nome do Senhor e para anunciar as boas novas da salvação, que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar todo aquele que nele crê. Aleluias! Irmãos queridos, nós precisamos tal como está lá em Mateus capítulo 13, e em outros também evangelhos semelhantes a ele, a parábola do semeador, nós precisamos examinar os nossos corações, para que eles sejam sempre terra fértil, para que a nossa vida, mediante a palavra de Deus,
arraigada em nós possa ser frutífera de uma maneira que nós possamos semear, porque fruto é que dá o quê? A semente. Então, para ser frutífero e para semear sobre outras vidas, nós temos que ter maturidade espiritual suficiente para que a palavra do Senhor possa ser germinada, lançada, semeada sobre novas terras, sobre novos corações. Amém? Que eu e você possamos adubar o nosso coração, que ele seja boa terra, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, que nos mostre aquilo que é necessário, quais são os espinhos, quais são os pedregulhos, que tem impedido que essa palavra frutifique em nossas vidas, e transforme a nossa maneira de viver totalmente. Que nós possamos, aqui nesse momento, pedir ao Senhor que nos ajude, porque quando falamos de semente, falamos de uma ação que é interna, e eu e você precisamos examinar os nossos corações e ter verdadeiramente todos os dias a atenção para pedir ao Espírito Santo, ao nosso Deus e Pai, que é o bom jardineiro, que nos ajude a cuidar bem dessa semente tão preciosa que Ele nos deu e que nos dá vida e vida eterna, nos santifica e nos dá crescimento espiritual e nos faz frutíferos. Amém? Quando nós examinamos a palavra como armadura, nós também aprendemos algumas lições que são muito preciosas. O apóstolo Paulo, ali na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar sobre a palavra de Deus como armadura. E a armadura era um equipamento, todo mundo sabe. Na antiguidade era utilizado para quê? Para batalha. Havia itens que eram itens de defesa e itens, na sua maior parte, mas também itens que eram para fazer o ataque. Então, nós precisamos aproveitar essa analogia do apóstolo Paulo, que ele vai nos ensinar que nós precisamos nos revestir da palavra de Deus como armadura. A semente está dentro de nós, mas a armadura de Deus nos reveste para que nós possamos estar firmes na nossa luta contra o mundo, o pecado e contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, quando nós temos a palavra de Deus como armadura, nós precisamos entender que ela nos é necessária para que nós possamos permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Está lá em Efésios 6:11. Nós precisamos nos revestir dessa armadura, porque somente a palavra de Deus nos capacita a ficarmos de pé, quando nós somos alvos das armadilhas e dos ardis de Satanás. Porque, irmãos, nós somos atingidos, é uma batalha constante até nós chegarmos ao céu. Mas a palavra de Deus nos dá vida e vida em abundância. E nós sabemos que Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, se nós formos atingidos, se nós cairmos, nós podemos confiar que aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Se Ele tem promessa na minha, na sua vida, mesmo que nós falhemos, mesmo que nós tropecemos por não vermos os ardis de Satanás, nós poderemos nos levantar, porque nós somos chamados filhos de Deus, e a palavra do Senhor, ela não volta vazia, como diz lá em Isaías 55:11. Também por meio do revestimento dessa armadura, que é a palavra de Deus, nós poderemos saber, discernir quais são os ataques de Satanás, pois o Senhor nos dará discernimento. Ele trará ao nosso coração a certeza daquilo que vem dele e daquilo que não é dele. Nós ouviremos a voz do nosso bom pastor e nós teremos discernimento para prosseguir, não conforme o nosso coração, não conforme as sugestões do inimigo que são lançadas em nossas mentes, mas de acordo com a palavra de Deus. Aleluias. Porque eu e você, por meio dessa palavra, temos a mente
de Cristo, como está escrito lá em 1 Coríntios 2,16. A segunda lição que nós podemos aprender: essa palavra como armadura nos ajuda a resistir ao inimigo das nossas almas no dia mau. Em nossa caminhada, nessa batalha até chegar ao céu, nós precisamos estar revestidos com a palavra de Deus em nossas vidas, porque haverá momentos em que será tão intensa a batalha que o mal nos alcançará. E nesse momento, as dúvidas, as aflições, os temores, as dores assolarão tanto o nosso coração, que nós pensaremos muitas vezes em desistir, em parar, porque estamos tão feridos que não podemos. Mas somente nesse dia, a palavra do Senhor, as promessas que estão registradas, contidas nessa palavra, serão bálsamo e refrigério para as nossas feridas e alimento que nós precisamos para saciar a nossa alma e revigorar as nossas forças, para prosseguirmos e chegarmos até o céu. Aleluias! Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a palavra que nós precisamos manejar bem, para que de fato o Senhor nos alcance no dia mau e nós saibamos que nós temos algo que nos vivifica, que é o poder da palavra de Deus agindo no meu e no seu coração, porque nós não podemos nada sem Ele. Mas se nós tivermos o Senhor, nós não precisamos de mais nada, porque nós servimos ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis, aquele que mediante a sua palavra ordena e nós somos curados, como está lá no Salmo 107, no versículo 20, amém? E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que quando nós estamos revestidos da armadura de Deus, da palavra do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, permeando-nos, nós vamos manter firme o nosso posicionamento nessa frente de batalha. E nós vamos estar preparados para a defesa e para o ataque. É o que diz lá em Efésios 6, do 14 ao 18. E aí, meu querido e minha querida, que você possa colocar o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus, o Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que você possa colocar sobre os seus lombos a couraça da justiça, sabendo que pela palavra do Senhor, pelo